Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2 de Atos. Guiados pelo Espírito Santo. Neste capítulo 2 de Atos, temos o relato de um dos acontecimentos mais marcantes descrito nas Escrituras Sagradas, o batismo no Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus e dos primeiros passos dados pelos apóstolos, visto no estudo de Atos 1, o evangelista Lucas descreve detalhadamente o dia de Pentecostes, o efeito impactante do derramamento do Espírito Santo para o povo daquela época. Além de deixar importantes ensinamentos sobre como o Consolador prometido pelo Senhor Jesus impulsiona as pessoas a estar no centro da vontade de Deus. Por isso, continue conosco e acompanhe nesse estudo, nesse discipulado, o segundo capítulo de Atos. Esse conteúdo está imperdível. Certamente irá agregar muito na sua caminhada cristã conosco nesse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Atos 2, o dia de Pentecostes, também chamado de Festa da Colheita, o Dia das Primícias. O dia de Pentecostes era uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. A palavra grega original, traduzida como Pentecostes, significa 50º. Durante o dia de Pentecostes, os primeiros frutos da colheita de grãos eram trazidos pelas pessoas como forma de agradecer a Deus e expressar sua confiança na bênção dele sobre o resto de sua colheita. O dia de Pentecostes foi a segunda das 3 grandes festas que Deus ordenou que fossem guardadas no Antigo Testamento e ocorria entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Em Atos 2, essa festa simbolizava 50 dias após o triunfo do Filho de Deus sobre a morte, e essa data contou com um evento histórico. Atos 2, de 1 a 4, o batismo no Espírito Santo. É esse o evento histórico. O evangelista dá início ao capítulo descrevendo o momento do derramamento do Espírito Santo e a reação do povo diante dessa situação. Os apóstolos e muitas pessoas estavam reunidos em um mesmo lugar no dia de Pentecostes. Essas muitas pessoas que estavam também com eles, acredita-se que foi um total de 120 pessoas. Não se tratava apenas de uma reunião em um espaço físico, mas de suas mentes e corações alinhados ao propósito divino. A expectativa deles era altíssima, já que em qualquer instante, o momento prometido há séculos poderia acontecer. Jesus tinha alertado seus apóstolos sobre a proximidade do dia em que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Então, de repente, o Espírito desceu dos céus e tomou todo aquele lugar e o interior de cada um, estabelecendo um evento sobrenatural jamais visto. Um som, um vento e línguas de fogo foram os sinais visíveis do momento que capacitou todos os presentes
para serem testemunha da mensagem do Evangelho nos 4 cantos da terra. Atos 2, de 5 a 13. O espiritual é discernido espiritualmente. No entanto, o que foi impressionante para aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo foi aterrorizante para toda a multidão atraída pelo barulho gerado por essa ocasião. Enquanto alguns buscavam entender o que estava acontecendo, outros brincavam, dizendo que, na verdade, os galileus estavam bêbados. A reação não podia ser outra, porque, apesar dos apóstolos falarem em línguas estranhas para os humanos, o som transmitido à multidão era ouvido de acordo com a língua materna de cada um deles. Assim, eles não podiam entender essa manifestação do Espírito. Segundo o apóstolo Paulo, coisas espirituais só podem ser entendidas de maneira espiritual, e o homem natural não pode compreendê-las. Ou seja, o agir sobrenatural de Deus só pode ser compreendido quando estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo, quando oramos e confiamos naquilo que Ele declara em Sua palavra. Atos 2, 14. A autoridade concedida pelo Espírito Santo. Diante do cenário de avivamento e de confusão por parte da multidão, Lucas conta como o apóstolo Pedro proferiu um discurso memorável para aquela ocasião. Pelo poder do Espírito Santo, ele foi conduzido em cada palavra para levar aquela multidão a uma profunda reflexão e um arrependimento genuíno. Porque o batismo havia sepultado qualquer dúvida no coração dos apóstolos e lhes dado autoridade para pregar o Evangelho e manifestar o reino de Deus. Atos 2, de 15 a 21. O cumprimento da promessa. O apóstolo começou o seu discurso relembrando o que foi dito pelo profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Lucas, que está falando aqui, ele começou o discurso. A promessa começou a ser cumprida e, pela primeira vez, desde o pecado de Adão, o Senhor poderia agir dentro das pessoas. Pela primeira vez, Deus dentro das pessoas. Agora, a natureza delas podia ser mudada e direcionada para o centro da vontade de Deus. Esperar em Deus pelo cumprimento das promessas sempre será o posicionamento ideal para o cristão. O Espírito desceu no tempo devido, somente depois de pessoas serem preparadas pelo Senhor Jesus por mais 3 anos. Foi primeiro um preparo para isso acontecer. Foram 3 anos Jesus semeando na vida desses discípulos para que isso acontecesse. Embora seja difícil manter-se confiante ao longo do processo, o agir de Deus sempre acontece no momento exato e em resposta à sua confiança nele. Atos 2, de 22 a 23. A incredulidade não deixa você enxergar. Em seguida, Pedro continua o discurso, relembrando aos israelitas como o ministério de Jesus foi uma obra divina. Todos eles já tinham ouvido falar de Jesus e sabiam ou participaram de alguma forma de sua morte, mesmo cientes que ele não tinha cometido crime algum. Mas não havia clareza entre a multidão sobre quem Jesus era de fato.
A incredulidade não permitia a eles verem que ele era o Filho de Deus. Além disso, os mestres da lei faziam de tudo para o povo pensar que Jesus era o impostor, apesar de nunca terem encontrado prova alguma contra ele. Por isso, o apóstolo explicou para todos como Deus enviou Jesus. O aprovou pelos sinais, permitiu sua morte e ainda o ressuscitou dentre os mortos. Atos 2, 24 a 31. Era impossível que a morte o retivesse. A morte de Jesus não foi o fim, mas o início do reinado glorioso do Rei dos Reis e um recomeço para todos os seres humanos. Deus ressuscitou Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo e o exaltou soberanamente lhe dando um nome que está sobre todo nome. Como Davi mencionou em um dos seus salmos, Deus não iria permitir o santo dele ser abandonado no sepulcro ou sofrer em decomposição. Ou sofrer em decomposição. O corpo de Jesus não foi decomposto. Portanto, seria impossível a morte deter Jesus. O motivo da alegria, descanso, esperança e da fé inabalável de Davi era o amparo de Deus ao seu santo. Da mesma forma, o fundamento para a construção de nossas vidas, para suportarmos aflições e encontrarmos verdadeira satisfação, é o Senhor Jesus. É porque Ele vive que existe vida, sonhos e oportunidade de salvação para todos. Atos 2, 32 a 36. Atos 2, 32 a 36. Quem vocês crucificaram agora é Cristo e Senhor. Pedro encerrou o discurso dizendo como o Senhor Jesus era o responsável pelo que tinha acabado de acontecer diante dos olhos de toda a multidão. Certa vez, Jesus comentou com os discípulos que era necessário ele ir para que o Espírito viesse, pois só com a glorificação do corpo ele seria viável derramá-lo. Como Jesus já estava à direita de Deus, naquele momento, ele recebeu o Espírito Santo e então o derramou sobre aqueles cujo coração estava pronto para recebê-lo. O apóstolo ainda mencionou palavras do rei Davi sobre o destino dos inimigos do Senhor e declarou como Jesus havia se tornado Cristo e Senhor. Todos são culpados pela morte de Jesus, apesar dele mesmo ter se entregado e esse ser o propósito dele. Porque foram os incontáveis pecados cometidos pela humanidade que pregaram o Cristo de Deus na cruz. Entretanto, ninguém sabia o que estava fazendo quando o crucificaram, e só por meio das palavras de Pedro agora estavam cientes disso. Mas se depois de ouvir o discurso eles não aceitassem a mensagem, aquela multidão continuaria culpada pela morte de Jesus e a ira de Deus permaneceria sobre todos eles. João 3, 36. Atos 2, 37 a 41. O chamado para o arrependimento. O discurso de Pedro deixou todos aflitos. Eles queriam se consertar de algum modo e perguntaram o que poderia fazer diante da atual posição deles de inimigos do Senhor. Então, Pedro falou para eles sobre o arrependimento e o dom do Espírito Santo.
O Espírito Santo e a graça de Deus não era apenas para 120 pessoas, mas para todos os ouvintes da mensagem do Evangelho. Nesse dia histórico, cerca de 3.000 pessoas decidiram desistir de uma vida distante de Deus. Hoje, essa decisão continua sendo necessária para todos, porque sempre iremos pecar e o arrependimento deve acontecer na mesma proporção. Carregar a cruz todos os dias e deixar-se guiar pelo Espírito Santo é o essencial para o seu caminhar, está alinhado nos mandamentos do Senhor. Atos 2, 42 a 47. Guiados pelo Espírito. Os últimos versos de Atos 2 retratam o pedido feito pelo Senhor Jesus na oração sacerdotal descrita em João 17, 23. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Todos estavam cheios de temor, ensinando uns aos outros, repartindo os alimentos e vivendo em plena unidade. A alegria e a sinceridade do coração deles agradaram ao Senhor e cada vez mais pessoas eram salvas pela Igreja de Jesus, pela Igreja de Cristo e propagando a mensagem do Evangelho. Enfermos eram curados, como pode-se ver no estudo de Atos 3, e os sinais de Deus acompanhavam os apóstolos, como tinha sido durante o ministério de Jesus. Pela orientação divina, muitos podem ser salvos como foram naquela época. Desse modo, todo o esforço diário para conhecer mais o Senhor é válido e não há como encontrar a presença e viver o propósito dele para a sua vida sem deixar o Espírito Santo conduzi-lo. Os resultados de uma vida entregue nas mãos de Deus é extraordinário e, além de transformar sua vida, irá impactar muitas outras. Por fim, aquilo que foi mostrado nesse capítulo 2 só é o início do movimento dirigido pelo Espírito Santo na igreja primitiva. Para você compreender o seu posicionamento nos dias atuais, é indispensável olhar para a Gênese, para como aconteceu primeiro. A expectativa do céu é o manifestar dos filhos de Deus acontecerem como foi no início da igreja, mas em uma glória ainda maior. Uma das premissas para mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho é os cristãos atuais se posicionarem de forma correta e permitirem o Espírito Santo guiar suas vidas. Ou seja, devemos subjugar os nossos próprios desejos e nos colocar no centro da vontade de Deus, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E aqui nós já sabemos, né? Sempre tem que ter essa palavra, vocês não se esqueçam que esse discipulado é de nobreza. A gente está conseguindo, pela graça de Deus, desde maio de 2023, termos 1.189 capítulos da Bíblia estudados com esse discipulado prontinho no YouTube. Então, seu discipulador, ou você, quando se tornar um discipulador, só é chegar no YouTube, começar pelo capítulo 1 de Gênesis. Isso é claro que não é aleatoriamente, é em união com o seu líder da congregação, você que já formou 12 discípulos, mantenha assim esse estudo da mesma maneira como você hoje está recebendo.
esse discipulado do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém é algo raro, porque é trabalho caro. Eu decidi, pela graça do meu Deus, na presença do Espírito Santo, dar um presente caro para Deus. Aos 75 anos comecei esse discipulado, é um presente caro, mas eu aprendi com Davi. Davi falou que não daria nada que não lhe custasse caro ao Senhor Jesus. Então, eu louvo ao Senhor por esse privilégio de estar dando um presente caro, porque gravar 1.189 capítulos da Bíblia na minha idade não é fácil. Mas graças a Deus que Ele prometeu e cumpriu a sua promessa na minha vida e vai cumprir a sua promessa na vida de vocês também. O Senhor diz em Isaías 40, versículo 29, que Ele renova as forças do cansado e da energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Então, assim como Deus me deu o direito de estar com esse discipulado nobre, vocês, discípulos e discipuladores que estão usando desse discipulado, não se esqueçam que também estão dando presente caro. O discipulador ensina o discípulo não somente no momento ali da aula, mas vai até na casa do discípulo, porque é um discipulado de nobreza. Você vai ter discípulos que não sabem nem mexer direito com o celular. Você vai ter que ensinar como é que ele vai responder as perguntas do nosso questionário. O discipulador tem por dever fazer isso. Ensinar como faz isso, ensinar como é que vai colocar no comentário dos vídeos o nome do discipulador ou do líder de célula. Nós sabemos que para as células nós estamos sempre com o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E para o discipulado nós temos de Gênesis a Apocalipse. Então, tanto os líderes de célula precisam ter o nome nos comentários do vídeo. Cada componente da célula coloca o nome do líder de célula e do colíder também. Ainda tem mais essa, que eu esqueço sempre do colíder. É do líder e do colíder. Você coloca o meu líder de célula é fulano de tal, meu colíder de célula é fulano de tal. É assim que a gente faz uma obra cara para o Senhor. Tudo muito bem organizado. Assim também os discípulos com os discipuladores. Meu discipulador é fulano de tal. Isso você faz no comentário do vídeo no YouTube. E o nome do Senhor seja exaltado na tua vida, porque nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeçam e você verá o que Deus vai fazer. Na palavra dele diz que as bênçãos correm atrás daqueles que são obedientes. Então, que seja assim na tua vida, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os discípulos, com todos os líderes de célula, com todos os componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.